Olá, boa tarde, tudo bem? Eu já estou aqui com o meu cafezinho. Quem está entrando agora e ainda não pegou um cafezinho, corre lá, pega um cafezinho para a gente iniciar a nossa conversa juntos, tomando um cafezinho da tarde e conversando, trocando uma ideia. Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês que votaram, me ajudaram a decidir o horário da live. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais vocês, muito legal saber o tema também, né? Vocês me ajudaram a escolher o tema. Isso é muito legal porque direciona, né, o que eu venho falar na live e torna o conteúdo mais interessante para vocês, né? Afinal, eu tô aqui como um instrumento para colaborar de alguma forma, trazendo informações, e vocês me falam qual é o desejo, né? Qual é a curiosidade. Vocês me falam a curiosidade e eu trago o assunto. E isso é muito legal, essa troca. Então, as lives agora eu vou fazer às 5h20, né? Mudei o horário, eu vinha fazendo essas lives diárias às 11 da manhã, 11h30. Para mim estava bem complicado esse horário das 11h30. É bem corrido de manhã, né? Eu tenho os meus filhos e aí horário de escola, horário de almoço, enfim, é aquela correria. Então 5h20 ficou um horário bem legal, bem tranquilo. Tranquilo nunca é, né? Mas acho que vai ficar melhor e fica melhor para vocês também, né? Porque 11 horas é aquele horário que tá todo mundo na função de almoço, busca da escola, enfim. Então acho que agora esse horário das 5 horas vai ser mais tranquilo para que vocês me acompanhem nas lives. E a ideia hoje da live é conversar sobre os campeão, né? Foi o tema que teve a votação, que venceu. Eu coloquei os campeão ou inventário. Aí a gente teve o tema foi vencido, foi a uso campeão. E para iniciar, eu escolhi um assunto, né, dentro do tema da uso campeão, que eu recebo muito questionamento, que é, afinal, quanto custa, né? Quanto custa uma uso campeão? Então, eu resolvi trazer esse tema para trazer essa informação, informar as pessoas, né? Afinal, quanto custa? Quanto eu vou gastar? As pessoas perguntam muito isso, né? E aí, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para iniciar, é importante falar que a uso campeão, né, há alguns anos, ela já pode ser realizada no âmbito do extrajudicial, ou seja, nos cartórios, né? Antes, a uso campeão só poderia ser ajuizada, né, realizada judicialmente. Hoje ela pode ser realizada extrajudicialmente, diretamente nos cartórios. Ambos procedimentos têm como requisito a contratação de advogado. Não é possível a realização de procedimento de uso campeão, seja judicial ou seja extrajudicial, sem o acompanhamento de um advogado. Então, por isso, né, em qualquer uma das modalidades, é necessária a contratação de um profissional especializado na área. Também, nas duas modalidades de uso campeão, é necessário o levantamento da área, tá? Então, é necessário o levantamento, aquela topografia. Tem gente que chama levantamento, tem gente que chama topografia. É o mapa, né? É o desenho do imóvel. É um profissional, um técnico, ele vai no local e faz esse levantamento, tá? E aí, com esse levantamento, o trabalho do advogado inicia, porque com esse levantamento a gente vai providenciar diversos outros documentos que vão possibilitar o procedimento da uso campeão.
Deixa eu só ler essa pergunta aqui. Doutor, um imóvel com várias construções. Há como fazer uso capião? Não há mais recibo. Pagam IPTU. Tati Rosa Afra. Então, o que acontece? A uso capião, o que é a uso capião? A uso capião é a aquisição de propriedade, que pode ser tanto de imóvel ou móvel, pelo tempo, pelo determinado período de tempo. Existem várias modalidades de uso capião. Existem os capião rural, os capião extraordinário, ordinário, os capião especial. Cada modalidade de uso capião ela tem uns requisitos, mas em todas elas o principal é o tempo, tá? Só que além do tempo, tem outros requisitos, que é você agir dentro daquele imóvel, ou se for de um bem imóvel, eu vou falar só de uso capião de bem imóvel, né, para não dar confusão. Você tem que agir como se dono fosse. Por que eu falo isso? Porque assim, vocês vão me falar, então o caseiro que está lá na casa, naquele sítio há 15 anos, ele pode requerer uso capião? Não, ele não pode. Por quê? Porque ele é caseiro. Ele responde por alguém, né? Ele está lá com a autorização de alguém. Ele não age como se dono fosse. Então, por isso que ele não atende os requisitos da uso capião. Então, isso é a uso capião. A uso capião é a aquisição da propriedade pelo tempo. E, importantíssimo, tem que ter o animus domini. O que é isso? Agir como se dono fosse. Então, ele tem que cuidar desse imóvel. Se esse imóvel sofrer qualquer esbulho, qualquer turbação, qualquer invasão, ele vai representar, ele vai reclamar. Se alguém perguntar na cidade de quem que é aquele imóvel, as pessoas vão indicar que é do fulano de tal. Ele paga os tributos desse imóvel, ele paga a luz, ele paga a água, ele constrói. Então, ele age como se dono fosse. Ele manda cortar grama, ele cuida, ele que paga o caseiro. Então, essa é a pessoa que pode requerer a uso capião. Tá? Aí, quando você me faz essa pergunta, um imóvel com várias construções, há como fazer uso capião? Não existe impedimento para uso capião imóvel com várias construções, desde que essas pessoas que vão requerer a uso capião atendam os requisitos da uso capião. Porque não é requisito para uso capião, por exemplo, construção. Eu posso fazer uso capião de imóveis com construção ou sem construção. Isso não é requisito para uso capião, tá? Então, o fato de ter várias construções, só isso, ela dá o direito da uso capião? Não, ela não dá. Não é requisito. Requisitos da uso capião é o tempo, é o animus domini, e aí algum documento, se a gente for entrar nas outras modalidades de uso capião. A modalidade da uso capião extraordinária, que é aquela uso capião que entra tudo, não deu o outro, é extraordinária. Ela não precisa de documento. Eu não preciso sequer ter um contrato de compra e venda. Mas aí eu preciso demonstrar minha posse pelo período de 15 anos de outra forma. Eu preciso demonstrar ou com conta de luz e água. Mas Gisele, você acabou de falar que eu posso requerer uso capião de um terreno que não tenha construção, então eu não tenho luz e água. Tudo bem, não tem luz e água, mas esse terreno, quem que limpava? Você cercou esse terreno? Quem que cercou? Você tem o cadastro na prefeitura? Você paga o IPTU desse imóvel? As testemunhas, se eu perguntar para os vizinhos de quem que é esse imóvel, as testemunhas vão te apontar como proprietário desse imóvel? Isso é demonstração da posse, sem documento. Eu não tenho contrato de compra e venda, eu não tenho recibo, eu não tenho nada. Acontece, né? Via de regra, as pessoas têm algum documento, porque você adquiriu essa posse de alguém. Mas em muitos outros casos, são herdeiros que herdam esses imóveis e eles não têm qualquer documento. Gisele, e aí? Eu posso fazer uso capião? Pode sim. Desde que você consiga comprovar a posse com outras formas de prova.
não tem prova documental, mas a gente pode fazer a prova testemunhal. Ah, eu não tenho contrato de compra e venda, mas eu tenho recibos de caseiro que cuidava desse terreno, que limpava, que roçava esse terreno. Eu tenho fotografias, eu tenho... Nossa, N documentos eu posso listar aqui para vocês. Mas, né? Então, aqui ela fala, né? Vários filhos no mesmo terreno, isso não é impedimento, tá? Pode fazer uso capião. Agora, o que não pode, né? O que não pode, que pela pergunta eu acredito que é isso que você quer saber, é se eu posso fazer uso capião, vários uso capião. Não, eu não posso. Isso é parcelamento irregular de solo. Eu posso fazer uso capião da área toda. Agora, eu não posso pegar uma área inteira, que era do meu pai, aí meu pai e minha mãe morrem, eu e meus irmãos, a gente constrói casas lá, e aí eu vou fazer uso capião agora tudo dividido. Pode isso? Não, não pode. Isso é parcelamento irregular de solo. A gente tem que fazer uso capião da área toda, e aí sim depois fazer o desmembramento dessa área. Senão é parcelamento. E aí, né, entra em crime ambiental, crime contra a administração pública, e aí, enfim, dá um monte de problema, né? Aqui ela fala, eles pagam IPTU. Gente, IPTU não pode... as pessoas confundem muito, tá? O IPTU, o fato de pagar IPTU, como se fosse um direito adquirido de eu ter aquela propriedade, de ter aquele terreno. O IPTU é apenas a tributação. A prefeitura quer tributar, ela quer receber. Então, ela cobra IPTU. Mas isso não quer dizer que você tem aquele lote delimitado, porque a prefeitura delimitou dessa forma. Não. Quem delimita a propriedade é lá o registro de imóveis. A prefeitura não delimita a propriedade. Como a prefeitura tributa vários imóveis num parcelamento sem instituição, a prefeitura, ela faz a tributação, como eu falei. Ela pode fazer a tributação. Eu posso ser dona ou posseira de uma área grande com meus irmãos. Isso não tem problema. E aí a prefeitura vai tributar o nome das pessoas que estão ali em cima. São várias pessoas ali em cima. Aí provavelmente ela faz o cadastro pela conta de luz e água. E aí ela vai tributando. E aí ela tributa tanto o imóvel, ou a casa, né, quanto o terreno. Esse é o papel da prefeitura, é tributar, mas isso não gera direito à propriedade. Cuidado, tá? Às vezes as pessoas falam assim, não, esse terreno já tem até cadastro na prefeitura. Cadastro na prefeitura não quer dizer nada. Cadastro da prefeitura é uma das coisas mais fáceis que tem para fazer, por quê? Porque a prefeitura quer tributar. E aí, não pode ficar com garantia só por causa disso. Prefeitura não dá garantia de propriedade, IPTU não dá garantia de propriedade. Não é porque o seu imóvel está cadastrado na prefeitura, você paga IPTU, que você vai ter direito a um uso capião. Isso não é prova suficiente. Existem vários outros requisitos e é uma junção disso tudo, tá? Tem que ter são vários requisitos para a gente fazer a prova dessa propriedade, dessa posse e requerer a propriedade através da uso capião. É comum isso, tá? Dá muita confusão, esse tipo de situação dá muita confusão, mas as pessoas têm que lembrar que sempre que for dividir área, existe um procedimento apropriado para isso, que é o parcelamento de solo. O parcelamento de solo pode ser realizado de várias formas, mas todas as formas têm que ser realizadas da forma legal. As pessoas não podem ficar fazendo parcelamento sem respeitar a lei. E aí dá o problema e dá ação judicial e dá indenização e dá uma dor de cabeça enorme. Então não façam, procurem um especialista, né, alguém da sua confiança para que você não se meta nessa roubada, tá? Hoje ainda eu recebi a ligação de uma pessoa que está construindo, tá? Na verdade, tentando construir, foi tirar o alvará de construção e foi barrado. Mas ele tem uso capião, ele tem cadastro na prefeitura e ele não conseguiu o alvará de construção. Por quê? Porque esse imóvel é fruto de um parcelamento irregular de solo, onde o Ministério Público está movendo uma ação. Então vejam o problema.
Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de adquirir um imóvel. Por isso que eu falo, né, antes de assinar o contrato, procure um advogado, um especialista que possa, né, verificar a situação do imóvel, verificar a situação do vendedor, para que você não tenha esse tipo de problema, essa dor de cabeça, porque às vezes você compra o imóvel, aquele sonho da tua vida para construir a tua casa e não consegue. Tá certo? Aqui, todos os herdeiros, menos um, assinaram documento, registro em cartório, passando a casa da avó para minha mãe, uma das herdeiras, para ela, cuida da minha avó, e ela já faleceu, como resolver a questão do irmão que não aceita. Gente, olha só, venda, eu não sei se é venda ou se é doação, tá? Venda de primeiro assim, né, se você fez aqui, eu acho que é uma doação, né, passar uma casa da avó para minha mãe. Essa doação tem que todos aceitarem, senão esse irmão que não aceitou, a parte dele é dele, né? Então vai ficar a sua mãe, por exemplo, são 5 irmãos, né? Aí a mãe faleceu, aí 4 aceitaram e doaram a parte deles para a irmã que cuidava da avó. Um não assinou. Essa, né? A sua mãe vai ficar com 4 partes desse imóvel e uma vai ficar para esse irmão que não assinou. É doação, isso aí. Então ela vai ficar com 4 partes. Eu não sei quantos irmãos são, né? Eu tô falando 4, mas eu não sei, eu coloquei que são 5. Ela vai ficar com as partes das pessoas que doaram e uma parte vai ficar para esse irmão que não concorda com essa doação. Ele não é obrigado a doar a parte dele. Infelizmente não é. Tá? Por isso que essas coisas é legal ser resolvido antes, né? Eu tenho falado muito aqui sobre testamento. O testamento resolve muito essas coisas. Porque, por exemplo, eu, né, tenho 2 filhos. Aí eu fico doente e só a minha filha cuida de mim. O meu filho não cuida, não tá nem aí. Aí eu falo, quer saber? Minha filha abriu mão de algumas coisas, tal, para cuidar de mim. Então eu vou deixar a maior parte do meu patrimônio para ela, né? Meu filho tá bem, tá trabalhando, não precisou largar a vida dele para cuidar de mim, então ele tá bem, ele vai receber a legítima, né? Aquilo que é de direito dele. Mas todos nós podemos dispor de 50% do nosso patrimônio para quem a gente quiser. Então, se eu tenho 2 casas de 500 mil reais, uma casa eu posso deixar para quem eu quiser. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, a casa Y, ela vai ficar para minha filha. E a casa X, eu vou ter que dividir entre todos os meus herdeiros. Mas vejam, eu consigo beneficiar aquele que me ajudou. Então essa, né, a pergunta aqui do Leno Matos, se a mãe, a avó dele, né, no caso, tivesse feito um testamento onde ela dispusesse que 50% de todo o patrimônio dela, que ela pode dispor, ficaria para essa pessoa, né, que seria a tua mãe, que cuidou dela, esse irmão, ele não teria o que ele tem hoje, ele teria metade do que ele tem hoje. E aí ficaria muito mais fácil, depois dela comprar, de negociar, ficaria tudo muito mais fácil. Então, esses planejamentos sucessórios, eu trabalho muito com isso e adoro essa parte, porque eu acho que evita muitas dores de cabeça, é um planejamento muito bacana. Mas a gente já mudou totalmente o tema da live, né? Mas isso é legal, porque daí eu vou também interagindo com vocês. Mas voltando para o tema da live, né, que são quanto custa o uso capião, então, eu já expliquei, quem entrou agora, depois pode assistir desde o começo, mas eu já expliquei o que é o uso capião realmente, né? Ela sofreu de Alzheimer, não foi possível, mas obrigada pela resposta. Então, às vezes aí não dá para esperar demais para fazer o testamento, né? A gente tem que fazer hoje, enquanto a gente tá bem, que a gente tem saúde, tá lúcido, porque o testamento serve para várias coisas e eu não preciso esperar que eu tenha patrimônio para fazer um testamento. Eu posso não ter nada hoje, mas eu já vou fazer um testamento dizendo que metade é tudo dos meus filhos. Até assim, gente, tem esses casamentos, o segundo casamento, o terceiro casamento com filhos, né? Então, você pode beneficiar ou a sua companheira atual ou os filhos do segundo casamento, porque talvez os filhos do primeiro casamento já foram beneficiados lá naquele primeiro divórcio. Então, o testamento, ele prevê todas essas possibilidades.
E eu lembro que é muito importante que o testamento ele pode ser revisto a qualquer tempo, diferente da doação. A doação eu dou, eu posso até ficar com usufruto, mas eu fico amarrada com essa pessoa e eu não posso voltar atrás. Se eu doei para minha filha, depois eu fiquei doente, essa minha filha me abandonou, foi embora, eu não tenho o que fazer. Ela é dela. O testamento não. Testamento, eu fiz a doação, me arrependi, posso mudar. Eu fiz o testamento hoje, me arrependi amanhã, posso mudar. Então, esses são os benefícios do testamento, tá? Então, eu super recomendo, super indico. Mas voltando a falar de quanto custa o usucapião, que a gente tem a primeira fase, primeira etapa, fazer o levantamento topográfico. Esse levantamento topográfico é realizado com um técnico, né, ou um técnico, ou um engenheiro, que fazem esse tipo de trabalho. E aí, cada técnico vai ter sua tabela de valor, né, isso não tem nada a ver com advogado. E aí, o que eu posso te dizer? Que, via de regra, né, esse valor varia de R$900 a R$5.000, dependendo do tamanho da área, dependendo da dificuldade do técnico em chegar nas limitações do imóvel, né? Imóveis muito íngremes, imóveis com pedras, imóveis mais difíceis, né, de chegar nos pontos. Porque o que o técnico precisa fazer? Ele precisa marcar todos os pontos e depois colocar no GPS e fazer o desenho dessa área. Então, quanto mais difícil o imóvel, maior o imóvel, mais cara essa topografia. Quanto mais fácil o imóvel, mais barato será essa topografia. Feito o levantamento topográfico, aí a segunda etapa é a contratação do advogado. A contratação do advogado, os honorários, depende, né? Varia muito de advogado para advogado, a gente tem preço no mercado para tudo, né? Passando os honorários, a gente tem também as custas no extrajudicial do cartório. O procedimento de usucapião no extrajudicial é feito em 2 etapas. A gente primeiro faz a ata notarial declaratória de posse no tabelionato de notas e depois a gente leva os documentos com o requerimento do reconhecimento dessa usucapião no registro de imóveis. Lá no tabelionato de notas, a gente vai ter as despesas com essa escritura, porque essa ata notarial nada mais é do que uma escritura. Então, a gente vai ter as despesas com essa escritura, que é mais ou menos uns R$1.800, e aí depois vai ter as despesas lá no registro de imóveis, que aí também posso arredondar para vocês uns R$2.500, tá? Então, essas são as despesas, via de regra, com o procedimento de usucapião. Claro que além dessas despesas, tem as despesas extras, que são, às vezes, com uma ata notarial de testemunha, que é necessária para a realização de prova, reconhecimento de assinaturas de todas as confrontantes que vão assinar essa planta, cópias de documento, cópias de certidão de casamento, certidão de nascimento, cópias de documento de identidade, tem que ser tudo cópia autenticada, tem que ser... Todas as assinaturas têm que ser reconhecidas, os documentos têm que ser atualizados, originais. Então, tem essas despesas, mas isso cada caso varia muito, né? Então, não tem como eu te falar um valor. Hoje, né, o que a gente percebe é que para a regularização de um imóvel, através da usucapião, a pessoa vai gastar, assim, no máximo, num lote simples, uns R$9.000, tá? Colocando tudo. De um lote de 360 até 500 metros quadrados. Quando aumenta, aí realmente o custo aumenta, porque o topógrafo já vai ser muito mais caro, os honorários do advogado vai ser muito mais caro, o cartório ele tem um preço tabelado, assim, então via de regra ele não muda muito. O que vai mudar mesmo é o levantamento e os honorários do advogado. Mas eu acho que é isso. Lembrando que os emolumentos dos cartórios não podem ser parcelados, né? Então são aqueles valores que tem que ser pago. Os honorários do advogado e os honorários do topógrafo, via de regra, são parcelados. Então são os valores que dá para ser negociado.
Importante seu esclarecimento de uso capião, trabalho em um protocolo e vejo casos diários de parcelamento e outras situações que você está falando. Então, Leno, que legal, você trabalha no protocolo da onde? Sim, infelizmente, né, as pessoas recebem orientações erradas, equivocadas e como é que eu posso falar para não apontar, mas acaba prejudicando, né? Só que assim, às vezes a pessoa vem aqui no meu escritório e eu falo que não dá, que a gente não faz milagre, né, gente? A gente faz direito, a gente não faz milagre, né? A gente faz muita coisa, resolve muito problema, mas milagre a gente ainda não faz. E aí, dividir uma área sem fazer um parcelamento de solo de forma regular e não querer dor de cabeça é impossível. E aí, a gente explica tudo isso, mas como não era o que a pessoa queria ouvir, ela não volta mais aqui. Porque ela quer ouvir que dá e que ela não vai gastar nada, que não precisa abrir rua, que ela corta o imóvel de qualquer jeito e vende um lotezinho ali, vende outro lotezinho ali e vai dar tudo certo. Só que depois dessa sua primeira venda, assim que essa pessoa que comprou esse imóvel de você levar esse documento ou para requerer uma uso capião ou para requerer um alvará de construção, ela vai ser barrada. E aí nesse momento o Ministério Público vai ser acionado e você com certeza vai entrar no inquérito civil, vai responder um processo e vai ter muita dor de cabeça. Porque isso é um crime ambiental, é um crime contra a administração pública e aí você vai ter que responder esse processo, vai ter que se defender e vira todo um problema, né? A gente sabe que já teve casos bem sérios aqui na cidade sobre isso mas enfim, né? Eu acho que buscar informação, o segredo é buscar informação e fazer a coisa certa. Porque o barato vai sair caro depois. E é isso, acho que é isso. Sobre as despesas, né, com a uso capião, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que, não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, podem me encaminhar depois, eu tento responder. Sempre que eu recebo, que eu vejo as perguntas, eu tento trazer aqui em forma de vídeo e responder. Agradeço a audiência, fico muito feliz por ter vocês aqui que passaram acompanhando a live. Vou estar aqui todos os dias 5h20, sábado e domingo não, sábado e domingo vai ser meu momento de lazer e de descanso e também de preparação e de estudo, né, gente? Eu adoro estudar, então final de semana são os momentos que eu tiro para estudar, para me preparar para a semana, para trabalhar também e curtir a família também, né? Então, as lives vão ser de segunda a sexta-feira, às 5h20. Vou todos os dias trazer um tema, geralmente pedido por vocês. Eu vi que a uso capião aqui ganhou disparado no inventário, mas eu adoro falar também sobre inventário, sobre planejamento sucessório, mas vai ficar para o próximo mês, talvez. Esse mês a gente fale só de uso capião. Eu resolvi falar hoje sobre quanto custa para a gente falar do começo, né? Começar a falar do começo e aí a gente vai trazendo cada dia meio que um passo a passo da uso capião. E aí vocês vão me encaminhando suas dúvidas, suas perguntas, e aí eu vou montando e vou tentando responder todas na medida do possível. Obrigada, uma boa tarde e até amanhã. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Não esqueçam, pegam um cafezinho e venham tomar um café comigo, tá? Vai ser muito legal.